Jonas, porém, Jonas 4, versículo 1, NVI, tá certo? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por mais um momento de podermos estar aqui, Senhor Deus, reunidos como igreja, te louvando, adorando o teu nome, agradecendo por mais uma semana, Senhor Deus, por tuas bênçãos, por teus livramentos, por teu sustento. E a gente te pede, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Use este capítulo para que o Senhor possa tratar, nos ensinar mais do Senhor, da tua misericórdia, da tua paciência, do teu amor em nossas vidas, apesar dos nossos pecados, Pai. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, eu não sei se você na sua vida já teve um desafio de ter que dar a segunda chance para alguém, né? Alguém que lhe decepcionou fortemente e você ter a oportunidade de escolher dar uma nova chance para essa pessoa ou não. Aqui na escola a gente pegou o livro de Jonas e baseado no livro de Jonas, a gente construiu o programa de um dos anos, né? E tem uma aula que a gente fala exatamente sobre isso, a segunda chance, né? E aí a gente vai lançando uns casos bem complicados da pessoa dar a segunda chance para alguém. A gente faz um questionário, né? Alguém que machucou muito alguém que você ama, você daria a segunda chance? Né? Você foi traído por uma pessoa, você daria a segunda chance? Essa pessoa mentiu para você o tempo todo, você daria uma segunda chance? E aí a gente provoca nisso no coração dos alunos, mostrar para eles que não é fácil, né? A gente praticar o perdão e refletir o que Deus fez por nós, porque nós também somos pecadores. E o capítulo 4 de Jonas, gente, ele vai tratar muito sobre isso, tá certo? Eu não sei se você já percebeu, mas o capítulo 4 ele revela o coração do profeta por completo agora, né? O que poderia ser uma dúvida no capítulo 1, né, quando Deus diz: Jonas, vai lá pregar para Nínive, e Jonas sai correndo, né, para fugir da presença do Senhor. A gente até falou domingo passado, alguns estudiosos achavam que era medo, porque os ninivitas eram muito violentos, né? Agora não, no capítulo 4, o que é que está muito claro aqui? Jonas vai orar, gente, né? Depois que ele vai lá, faz a viagem missionária, prega com pressa, tá certo? A mensagem que o Senhor mandou. Depois que ele prega a mensagem, uma mensagem de juízo, uma mensagem dura, olha que interessante, né? Uma mensagem dura, tipo assim, o Senhor está mandando o pregador levar uma mensagem dura, né? Se o pregador fosse, incrédulo, né?
não confiasse no Senhor e tivesse medo da reação do auditório, talvez Jonas mudasse a pregação aqui e quisesse levar um salmo, né, para confortar os ninivitas com medo da espada deles. Mas não, Jonas levou a mensagem do Senhor, a mensagem era dura, mas pasmem, o que é que aconteceu? O povo ouviu, se arrependeu, mudou os maus caminhos, está tudo lá no capítulo 3. O rei, chegou no rei a mensagem, o rei disse assim, agora é lei, todo mundo de jejum. Imagine, sai amanhã um decreto do presidente. Gente, olha, teve uma irmãzinha do Prá aqui em Brasília, fez um eis que te digo aqui na minha sala, e agora eu vou decretar, o Brasil todo tem que entrar em jejum, a gente tem que se arrepender, porque a gente está tudo perdido. Você tem noção? Foi o que aconteceu em Nínive. Então, depois disso, Jonas, ao invés de se alegrar, o que é que Jonas vai fazer? Revelar o seu coração. E aí, mas a gente precisa ver os pontos bons também do nosso profeta, né? Jonas é um camarada intenso, vocês perceberam, né? Jonas é intenso. Ele é intenso para desobedecer também, ele é muito intenso, né? Ele é o homem que não teve medo da morte, minha gente, para pecar. Que, na verdade, quando a gente peca, a gente está dando um recado. A gente ou não entendeu o que é o pecado, ou a gente realmente não tem medo da morte. Tá certo? Porque a Bíblia deixa muito claro, né? O salário do pecado é a morte. Jonas levou isso a sério. Uma coisa a gente tem que reconhecer. Jonas, ele é bíblico. Vocês perceberam isso? Sério, Jonas é muito bíblico. Até para pecar, ele usa a base bíblica. Jonas tem um relacionamento íntimo com Deus. Olha que interessante, gente. Jonas tem um relacionamento íntimo com Deus. Jonas tem uma vocação, ele é profeta. Deus tem uma comunicação especial com Jonas. Isso não livra de Jonas do quê? Da natureza que a gente tem. Gente, isso é um alerta do livro também, tá? Você é povo de Deus. O Senhor te escolheu. E você não está imune a isso. Nossa natureza continua sendo o quê? Pecaminosa. É uma mensagem clara do texto. E aí, olha que interessante, Jonas, com toda essa loucura, a gente olha para Jonas com desdém, né? Muitas vezes a gente olha para os personagens bíblicos que são relatados como modelos de reprovação e a gente fica olhando como se fosse assim, que absurdo a pessoa ter o privilégio de ter Deus assim falando. Mas se a gente parar para observar, a gente age da mesma forma, não é isso? Olha que interessante, o capítulo 4, ele inicia dizendo assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente e irou-se. Gente, o original é como se fosse assim, acender uma fogueira de raiva e ódio no coração de Jonas. Se fosse traduzir assim, a intensidade do que está lá, é como se fosse assim, Satanás pegou pólvora de ódio e raiva, sabe? Álcool de violência, jogou no coração de Jonas e largou a faísca lá. Gente, Jonas está tomado por um ódio profundo pelo que aconteceu. Vamos admitir, quando a gente é tomado por um ódio profundo, a nossa reação é sempre violenta, não é isso? Concorda? Tem gente que inclusive tem problema com fúria, não é? E quando é tomado por violência, sai de perto, né? Aquele diz assim, rapaz, fulano é calado, mas não deixa ele esquentar não, que o negócio fica feio, né? Jonas, o que a Bíblia está dizendo é que o coração de Jonas se encheu de fúria agora. O que é que Jonas vai fazer em seguida, gente? Você viu? Observe o texto. O versículo 2. Ele vai fazer o quê? Orar ao Senhor. Ontem a gente lá no ponto de pregação estava falando sobre uma sequência, né? As obras de justiça em Mateus. Ajudar o próximo, esmola, oração e jejum. E todos eles, Jesus ensina assim, quando você for fazer essas obras de justiça, faça em secreto. E a gente aprendeu um valor muito importante. Nossa prática devocional, oração e jejum, são elementos que a gente faz para o nosso Deus em secreto. Então, por mais que a gente tenha nossa vida de oração em família, e isso é indispensável, tá certo? Pais, líderes de família, quem o Senhor colocar na frente de uma família, seja uma mãe solteira, seja o que for. A gente tem a responsabilidade como povo de Deus. A gente precisa ter uma vida de oração com a nossa família. A gente precisa ler a Bíblia com a nossa família. Mas Jesus nos ensinou algo muito importante, viu? E jovens, não se esqueçam disso. Vocês precisam ter a experiência de vocês com Deus. Não importa a idade, viu?
Vocês precisam ter sua experiência pessoal com Deus. E a gente está vendo Jonas praticando isso. Olha que interessante. No momento que ele está com raiva, gente. Com raiva. Revoltado pelo que está acontecendo. Discordando da vontade de Deus. Sabe? Ele vai fazer o quê? Orar. Querendo ou não, a gente tem que admirar a atitude de Jonas, concorda? Ele podia se revoltar, vou mais para a igreja não quero saber, né? Esse negócio de crente, esse Deus não me responde. O que é que Jonas faz? A primeira coisa que ele fez foi entrar no secreto e colocar diante de Deus as queixas dele. E sabe o que é mais bonito nisso, gente? Os versículos 2 e 3, eles mostram a oração de Jonas, tá certo? Então, olha, primeiro no versículo 1, Jonas mostra como estava o coração dele antes de orar. Nos versículos 2 e 3, ele vai descrever a oração, bem parecido com o capítulo 2, vocês estão vendo? E ele agora vai dizer a oração. Olhem a oração de Jonas. Que interessante. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, ou seja, eu estava na minha quieto. Aí o Senhor vem com essa história de que tem um chamado na minha vida, um propósito, e mandou eu ir para o lugar que eu não queria. Olha que interessante. E aí ele está dizendo, foi exatamente por isso que eu fugi. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso. Um Deus o quê? Olha que interessante. Tu és um Deus misericordioso. Na NVI tem compassivo, longânimo em algumas traduções, né? E muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Gente, você sabe que frase é essa? Jonas, ele é tão bíblico, que ele estava furioso, foi orar, e a oração dele é uma citação bíblica. Vocês sabiam disso? Abra sua Bíblia em Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 6, rapidamente, corra lá. Êxodo 34, 6. É um momento muito famoso, inclusive, tá certo? Todo mundo aqui conhece, na verdade, esse momento da história do povo de Deus. Olha o que tem lá. E passou diante de Moisés proclamando, isso é o Senhor passando diante de Moisés. Senhor, Senhor Deus, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de fidelidade. Jonas fez assim, ó. Sabe por que eu fugi? Porque eu leio a Bíblia. Porque eu entendo de teologia. Eu estudo teologia sistemática, eu sei o seu caráter, Deus. Senhor, eu sei que o Senhor revelou no Pentateuco, na lei. O seu caráter é o quê? Misericordioso. Olha que interessante. Misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e ainda é fiel. O Senhor diz que quem se arrepende, o Senhor perdoa. O Senhor não muda. Então eu sabia, a sua palavra é poderosa. Se eu fosse lá pregar, quem se arrepende, o Senhor perdoa. É por isso que eu não fui. Jonas, gente, era um genocida, ó. A gente já ouviu muito esse termo ultimamente. Agora você está vendo o que é um genocida de verdade. Jonas queria, em uma fuga, matar uma nação inteira. Por vingança. Vocês estão entendendo? E você sabe, agora esse é o problema. Jonas, parece que o coração dele é tão duro, ele conhece tanto de Bíblia. Ele conhece muito de Bíblia, gente. Sabe por quê? Sabe qual é o contexto desse versículo que ele citou na oração dele? Vocês lembram desse contexto? Foi exatamente no momento que Moisés subiu para receber os 10 mandamentos. Vocês lembram desse episódio? Moisés demorou lá. Moisés, o líder levantado por Deus, demorou lá recebendo a lei. Aí o povo olhou para a hora e fez, rapaz, Arão, vem cá, está demorando demais. Faz o seguinte, faz outro Deus aí para a gente adorar. Você tem noção de como a gente é ruim? Deus demorou um pouquinho. E nem a demora, né? No coração da gente demorou, mas era o tempo necessário para aquilo acontecer. Mas a gente no nosso coração não, está demorando demais. Eu vou providenciar alguma coisa. A gente não faz isso na nossa vida? Deus está demorando,
eu vou providenciar. Aí o que é que acontece? O povo diz, a gente quer um Deus. Arão cede ao pedido do povo, faz o quê? Traga os brincos de ouro de vocês e tal. Aí faz um bezerro. Esse é o Deus de vocês que libertou vocês do Egito. Mas vem mesmo. Esse texto que que Jonas citou, é depois disso, quando Moisés desce, que dá o carão no povo, aí Deus faz, não, tenha calma. Tipo, eu conheço as pecinhas que eu tenho. Suba aqui de novo que a gente vai fazer de novo. Quando ele sobe, Deus passa por ele recitando isso aqui. Eu sou mesmo paciente, eu sou longânimo, eu sou gracioso, eu estou cheio de amor e eu não mudo não, eu amo vocês. Vocês vivem fazendo isso aí, mas o meu plano na vida de vocês não vai mudar não. Gente, esse é o contexto do texto que Jonas está usando, ele sabe disso. E ele está revoltado porque Deus está fazendo isso na vida de outras pessoas, quando ele recebeu esse benefício também. Você tem noção da hipocrisia? Eu sei que Deus age assim, eu fui beneficiado, mas eu não quero que seja para as outras pessoas, não. Elas não merecem, eu que sou o santo. É o que Jonas está fazendo aqui. Ele esqueceu que ele é tão pecador quanto os outros. Ele cita um texto que vai contra ele, tipo, ele está criando prova que mostra que ele é culpado aqui. Senhor, eu te conheço, eu sei que ia acontecer isso e é por isso que eu fugi. E você vê qual é a frase seguinte, mais uma vez, Jonas mostra o seu caráter, a sua personalidade. Ó. Agora, Senhor, ao final da oração. Normalmente a gente encerra a oração, né, com um desfecho bonito, né, não? Ao final da oração de Jonas, gente. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro. Para mim é melhor morrer do que estar vivo. Em nome de Jesus, amém. Você tem noção da oração de Jonas? Jonas reclama porque Deus é quem é, tá certo? Porque ele não muda e diz assim, eu estou revoltado com isso e agora me mate, por favor. Em nome de Jesus, me mate, amém. Faz sentido isso, gente? Não se esqueça que isso é a palavra do Senhor para falar para o seu povo. E o que Deus revela na palavra são lições que orientam o povo de Deus em toda a história. Nós estamos bebendo disso milhares de anos depois. E o que isso quer dizer? Que a gente erra nesse mesmo modelozinho. Por isso que Deus revelou para a gente nunca esquecer e ser orientado. Então o que é que Deus está dizendo? A gente realmente é desobediente, a gente é rebelde. Com isso a gente está, na verdade, adorando e idolatrando morte. E às vezes nem percebe que está sendo hipócrita e fazendo isso. Olha que grave isso aqui. Aí o que é mais interessante, o que a gente mais quer na nossa vida é a resposta de oração, é ou não é? Às vezes a gente fala, ora o Senhor responde minha oração, Senhor me diz para onde é para eu ir, Senhor me dá aquele negócio, Senhor me abençoa com isso, Senhor toca no coração do meu marido, Senhor, o Senhor demora a responder. Você viu a resposta do Senhor imediata, viu? Olha o privilégio que Jonas tem, gente. Olha o versículo 4. Chega a ser engraçada, né? A resposta. Jonas fazendo todo aquele estradalho. Eu sabia, o Senhor é misericordioso, me tirou de casa, eu fugi, era para eu morrer mesmo, eu quero morrer em nome de Jesus, amém. Aí Deus olha para ele e fala assim, tem motivo para isso aí tudinho? Você viu a resposta? Tem alguma razão para essa fúria toda? Sabe aquele balde de água fria? Esperando que o pai vá discutir a lógica do pecado dele. E o pai faz o quê? Todo errado. Não vou nem falar contigo, não. Tem algum motivo para tu estar assim? Para teu coração estar tão mal assim? Cheio de rancor e ódio? Tem motivo para tanto mal? E a frase é curta lá, viu, gente? Tem algum motivo para tanto mal no teu coração? Aí você vê o que acontece na dinâmica. Jonas se enfurece, ora, 2 e 3, não é isso? No 4, Deus responde dizendo, o problema é o mal do teu coração. Oração respondida, gente. É mal no teu coração, sem nenhum motivo, inclusive, viu? Mas nos olhos humanos tinha motivo, não tinha? Meus inimigos. E Deus está dizendo, tem motivo não. Você quer ver por que não tem motivo? Por causa do tempo que a gente tem, não dá para fazer o detalhe da coisa. Mas você vai lá, servo impiedoso. Mateus. Jesus vai ensinar a lógica disso aqui. Porque a gente não tem motivo para ficar irado com o mal que ninguém fez com a gente.
Resumindo, a nossa ofensa para o nosso Criador é muito maior. Ou seja, muito maior não, né? O que Deus teve que fazer para nos perdoar é muito maior do que o esforço que a gente tem que fazer para perdoar um irmão de lado. Porque Deus é completamente santo e a gente completamente impuro. Como é que Deus me perdoa e eu não posso perdoar o meu irmão? Então Deus já está ensinando o evangelho para Jonas aqui. Tem razão para isso não, meu amigo. Você não entendeu a lógica ainda não. E aí, qual é a reação de Jonas para a resposta de Deus? Vocês perceberam a reação de Jonas? Jonas revelou, enfureceu-se e orou. Depois da oração, Deus respondeu. Olha que maravilha, a oração respondida. Qual é a oração? Está tudo errado. Aí, qual é a reação de Jonas diante da resposta da oração? Jonas também é fiel, viu? Vocês perceberam? Deus é fiel, é longânimo, compassivo, amoroso, gracioso, e Jonas é fiel, é pecador e desobediente, do começo ao fim do livro. Não foi não? Deus falou no primeiro capítulo, vai para Nínive. Jonas se levantou para quê? Fugir da presença do Senhor. Nem respondeu, minha gente. Deu as costas e foi-se embora. O que é que aconteceu aqui? A mesma coisa. Deus falou, tem alguma razão para essa tua fúria? O que é que Jonas fez? Foi-se embora. Nem continuou o diálogo. Deu as costas para Deus e foi-se embora. Foi para o outro lado do leste, sentou lá e disse, eu quero ver se não vai acontecer nada. Eu não estou acreditando nisso não. Rebelde é ele, viu? Cara dura e não está nem preocupado. E achando que está certo. Jonas saiu, sentou-se no lugar de leste da cidade, ao leste da cidade, construiu para si um abrigo, olha, ainda fez um camarote. O camarote da chacina gospel, né? Eu vou ficar daqui bem para ver a destruição. Destrua, viu? Que a viagem missionária foi cara. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que iria acontecer à cidade. Aí o que é que acontece, gente? Aí é muito bonito. Do versículo 6 ao 8, você vai ver que da mesma forma que Jonas teve uma reação à resposta de Deus à oração, Deus vai ter uma reação ao comportamento de Jonas. O que é que aconteceu quando Jonas fugiu da presença do Senhor no primeiro capítulo? Lá está dizendo o quê? O Senhor fez soprar um forte vento, não é isso? E criou uma grande tempestade. Tudo por causa da desobediência. E lá deixa muito claro, Jonas fugiu para sair da presença, da face do Senhor. O que é que Jonas fez aqui no 4? A mesma coisa. Ele fugiu da face do Senhor. Olha, não adianta, viu? Se você vem para a igreja, sabe que tem alguma coisa errada na sua vida, Deus está falando nas pregações, você hoje ouve, vou falar na linguagem popular até dos alunos aqui, me perdoe, não se escandalize, é para os jovens entenderem mesmo. Se você está dando uma de doido, não tem para onde correr, viu? Deus o propósito na sua vida vai ser feito, não adianta correr, não adianta fugir, não adianta nem parar de vir para a igreja. O que é que Deus fez com Jonas? Manda a tempestade. Você vai querer um modo tempestade na sua vida, fica à vontade, mas você vai vir de um jeitinho bem desagradável, viu? Mas o Senhor vai lhe resgatar. Essa é a realidade. Os nossos irmãos pentecostais já entenderam isso, né? Eis que te digo, né? Tu vem ou pelo amor ou pela dor, viu? A viatura está lá por fora já te esperando nas baladas para te pegar daquele jeito. É assim. Deus tem um plano na tua vida, não adianta correr. Não adianta correr, Ele vai executar. Então, quando Jonas desobedeceu no primeiro capítulo, Deus mandou uma tempestade, meu amigo. E sabe o que é interessante? Jonas usou um recurso literário para deixar claro que é Deus mesmo, que não foi nada de coincidência. Quando acaba a tempestade, que jogam Jonas no mar, não tem o peixe que aparece para salvar Jonas, Jonas usa um verbo lá. Infelizmente, as traduções às vezes não trazem essa beleza, tá certo? A NVI mesmo não trouxe, querendo deixar claro o que está acontecendo, mas enfim, é como se tivesse escrito assim: Deus providenciou um grande peixe. Para o quê? Salvar Jonas, concorda? A gente aprendeu isso no primeiro capítulo. O peixe não foi um desespero, não, meu Deus, fui engolido por um peixe, não, graças a Deus, no coração de Jonas assim, graças a Deus, fui engolido por um peixe, que eu já estava morrendo afogado. Sabe o que está acontecendo aqui? Dos 6 ao 8,
Elohim vai entrar em cena. E é interessante que Jonas muda até o nome de Deus nesse períodozinho. Porque Deus é chamado ou de Javé ou de Elohim. Elohim é a parte do texto de Gênesis que fala da criação. E Jonas usa o nome de Elohim agora para dizer: Elohim providenciou. O quê? Uma planta. E olha que interessante, ele está dizendo: o Criador está usando a criação para cumprir o seu propósito na vida do seu povo. Meu povo tem que aprender quem eu sou. Elohim providenciou o quê? Então o Senhor fez crescer da NVI, é a palavra lá, viu gente? É o verbo. Providenciou uma planta sobre Jonas. Deu uma sombra para ele, livrou ele do calor e deu alegria. Olha que interessante. Jonas agora está debaixo de uma planta. Deus operou um milagre, um crescimento acelerado, espontâneo de uma planta na vida de Jonas. E deu um alívio para ele. Ele com tanto esforço para fazer um abrigo, Deus fez: não, se aperrei não, eu faço. Tome. Tem sombra melhor que a de árvore, gente? Vamos combinar. Você pode fazer a coberta que for. Não é não? A sombra da árvore é um negócio, parece uma magia aquilo, né? Você pode fazer a coberta que for. Não tem nada que se compare à sombra de uma árvore. Aí Jonas ali, ó, na sombra, né? Aquele clima desértico, né? E Deus providenciou. Alegrou Jonas, ó, tratando o coração, ele tendo alegria porque Deus está tendo misericórdia da vida dele. Mas o que é que acontece na madrugada seguinte? O texto está dizendo assim, ó, na madrugada seguinte Deus mandou uma lagarta na NVI. Sabe qual é o verbo que está aqui? Lembra daquele verbo? Providenciou um peixe, providenciou a planta. O mesmo verbo é usado aqui. Ele providenciou agora o quê? A lagarta. Sabe por quê? Porque eu providenciei a planta e tu não valoriza. Tu não aprendeu a misericórdia que eu estou tendo na tua vida. Então agora eu vou providenciar o quê? A lagarta. E a lagarta foi e fez o quê? Atacou a planta. A planta seca, no versículo 8, o sol nasce com tudo. E aqui o sol é no modo Recife, tá certo? Daquele jeito, quente, né? E ele faz o que para completar? Mesma palavra de novo aqui, gente, mesmo verbo. Providenciou agora um vento oriental, passando por cima de concreto quente, sem nenhuma árvore para amenizar. Já foi para lugar que é quente? Vocês aqui são privilegiados, né? Moram no alto, né? Cercado de verde. O vento aqui é bom, né, não? Mas tem dia, até aqui tem dia que esquenta ou não tem? Não é? Imagine o bafo de um vento desértico no cangote do homem. Quente. E a sombra que ele estava agorinha murchou. O calor foi tão grande, gente, que o que é que aconteceu? Chega a ser engraçado, né? Ó, o vento, ó, o versículo 8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental. Gente, ao nascer do sol. E levante cedo, viu? Tá pensando que vai ter moleza, é? Quando o sol raiou, já veio ele. Lembra do vento que criou a tempestade? Ele volta: oi, Jonas, e aí? Já vi que não está tudo certo, né? Para eu voltar. O sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Você tem noção desse vento, minha gente? O calor foi tão grande que o homem quase que desmaia. Já estava com raiva no coração, agora ficou com o quê? E aí você percebeu que Jonas repetiu 3 vezes no capítulo? Com isso ele desejou morrer. Para mim seria melhor morrer do que... De novo, Jonas fala o quê? Senhor, me mate. Acabe logo com isso. Já pensou em morrer? Jonas está querendo morrer. Jonas está querendo desistir do maior dom que ele recebe de Deus, que é a vida, que prefigura o dom maior ainda, que é a vida eterna, porque ele não está conseguindo suportar os sofrimentos dessa vida. E muito dele, aqui neste caso, fruto da sua desobediência. Olha que interessante. Para mim é melhor morrer do que viver. Ele repete de novo.
Mas Deus, aí agora, depois de Deus usar a criação para tratar o coração de Jonas, Deus está dizendo o quê? Olha, eu mandei a planta, te deu conforto e alegria. Eu tirei a planta, está te dando agora ódio. E você agora está com raiva. Sabe por quê? Aí olha Deus explicando por que Ele está fazendo isso na vida de Jonas. Olha como é importante você estar vindo para a igreja para ouvir pregação, gente. O que é que está acontecendo aqui? Deus fez um evento na vida de Jonas. Deus não vai agir na sua vida? Para você entender e interpretar o que está acontecendo na sua vida, você precisa da palavra de Deus. Então é muito importante você estar vindo buscar a vontade de Deus na segurança da palavra para interpretar o que está acontecendo na sua vida. Está entendendo? Gente, a sua vida não tem novidade não. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje já se repetiu na história da humanidade. Porque gente é sempre gente, pecado é sempre pecado e Deus é sempre Deus. Essa dinâmica está aí, ó, desde a existência da humanidade, desde o primeiro casal. Não tem novidade. Quer entender sua vida hoje? Leia a palavra do Senhor. Ela ensina o que está acontecendo. Ela vai ensinar a dinâmica da sua vida, ela vai ensinar a dinâmica da sua casa, da sua família, do passado da sua família. Ela vai apontar para você o que aconteceu de errado, o verdadeiro motivo da dor que você sente, a razão do que as pessoas fazem com você. A Bíblia vai te explicar que a origem de tudo que tem te incomodado, se você olhar com cuidado, é um coração pecaminoso por trás, seja o seu ou de alguém que lhe afetou, ou o seu replicando alguém que lhe feriu. Seja machucando você mesmo ou outras pessoas. Para a gente entender a dinâmica da vida, a gente precisa da palavra do Senhor. Deus fez um evento na vida de Jonas e agora Deus vai explicar para ele. Olha que importante, a palavra do Senhor esclarece o que Ele está fazendo na nossa existência. A palavra do Senhor esclarece o que Ele está fazendo na vida da comunidade e da igreja, porque nós somos o povo de Deus e congregação. É só olhar o povo de Israel, minha gente. Estudem o Antigo Testamento para ver a dinâmica do povo de Deus em comunidade e ver como a gente erra e acerta. Está tudo lá. Na igreja, no Novo Testamento, é a continuidade disso. O povo de Deus em congregação, acertando e errando, faz parte. É isso. Agora a gente precisa entender o que está acontecendo na palavra. Você tem lido a palavra? Você tem buscado a palavra? Você realmente busca a Deus querendo entender o que está acontecendo de acordo com o que Ele acha, ou você quer ditar tudo? Jonas está querendo ser um ditador, vocês estão percebendo? Quando sai da vontade de Jonas, ele faz o quê? Jonas é interessante, né? Sabe aquele colega que gosta de tirar onda e brincar na escola, mas não quer que ninguém brinque com ele? Tem alguém assim na sala de vocês aí, jovens, adolescentes? Tem alguém assim? Não cito o nome não, para não escandalizar nem ferir ninguém. Só pense, né? Jonas é esse colega de classe que não sabe brincar. Ele apronta. Quando Deus dá a verdade na cara dele, o que é que ele faz? Foge. Aí quando Deus, não, vem cá, vamos conversar, não me mate. Pense no coração duro. E aí, Deus vai explicar o que está acontecendo. Olha o versículo 9. Disse Deus a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Olha o que está acontecendo aqui. Primeiro Deus disse o quê? Salvei os ninivitas, né? Jonas ficou furioso. Aí qual foi a pergunta de Deus? Você tem alguma razão para estar furioso por causa disso? Aí Jonas virou as costas e foi embora. Nem respondeu. Aí Deus faz o quê? Então eu vou ensinar ele. Olha a paciência. Lembra o que ele falou lá em cima? Deus é paciente. Deus podia mandar logo o fogo. Acaba logo. Ei, teimosia. O que é que Deus faz? Pense numa lição para a gente que é pai e mãe, né? Tá vendo, gente, que não é fácil mesmo? Vocês aí, pai e mãe. Filhos, aprendam com isso. Vocês são os Joninhas na vida do pai e da mãe de vocês. Viu? Porque vocês aprontam. Aprontam, todo mundo sabe. O pai fala uma vez, você corrige e nunca mais repete? Duvido. Tem gente que peca o mesmo pecado todo dia. E se brincar 3 vezes ao dia. Igual a comida. E o pai falando a mesma coisa e a gente lá, repetindo o erro. Estou mentindo? É uma realidade. Isso é um modo filho contaminado pelo pecado. Gente, isso é nas crianças, mas também é em nós adultos como filhos de Deus. Vocês estão entendendo? É uma dinâmica que se repete, infelizmente. É o pecado, ele faz fenômenos na nossa vida. Então, filhos, quando seu pai e sua mãe lhe corrige, ele está fazendo o modo que Deus está fazendo com o seu povo. Então aceite, é o melhor para você, não faça feito Jonas não.
fique resmungando. Só falta dizer agora, eu quero morrer. Né? Quero acordar essa hora para ir para a escola. Não, eu quero morrer, me mata, que é melhor. É isso. É sobre isso, na verdade. Só que o que é que o testemunho de Jonas está dizendo? Jonas está dizendo para a gente que, embora a gente insista na desobediência e no mesmo pecado, gente, é um alerta. Quantos e quantos pecados de estimação nós temos? Que a gente carrega por anos. E às vezes tem base bíblica para pecar, né? É o que Jonas está fazendo aqui. Até quer argumentar. Eu sei que tem pecado que é difícil. Estava falando numa oficina ontem, tratando sobre isso, sobre identidade, personalidade. A gente viu como que a realidade da existência humana é complexa mesmo. Quando Deus disse, multipliquem a imagem e semelhança, gente, está envolvido nisso. É um processo genético. A gente recebe cromossomo de gente que a gente nem conheceu. Estrutura genética. Predisposição de personalidade. E o resto é formado na infância. Não é fácil você mudar, às vezes, algum comportamento, não, porque você adquiriu isso aonde? Lá atrás. Aí quem sofre hoje é minha esposa. Com o que eu adquiri aonde? Lá atrás. As meninas, tome cuidado, viu? Na hora de escolher. Tá vendo que não é só a beleza, não é só a casca, não, viu? Ainda bem que a minha esposa não foi pela beleza, né? Porque senão eu nem estava aqui para contar. O fato, gente, é que nós somos essa máquina de propagar pecado, e a gente carrega pecado. Tem pecado que está enraizado na vida da gente, tem pecado que foi construído na nossa personalidade. Não vai ser fácil mesmo, não. Mas o que é que Deus está fazendo? Eu falei, está errado, desobedeceu, então eu vou tratar. Foi o que Deus fez aqui, eu vou tratar a vida dele. Aí Deus promoveu a criação, moveu a criação para criar um cenário, para explicar a ele o que estava acontecendo, porque o coração dele estava tão duro que ele não queria enxergar. Vocês estão vendo? Aí o que é que Deus faz? Você está revoltado porque eu tive misericórdia dos ninivitas? Então vamos lá, toma uma planta. Foi bom para você? Tiro ela agora. Que absurdo! A plantinha! Está entendendo? Aí Deus faz assim, tu está invocado por causa da planta, é? Ela estava te beneficiando, né? Aí tu está com misericórdia dela. Esse é o recado de Deus. Olha o versículo 9. Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Vamos dizer assim, que hipocrisia, viu? Até querendo ele responde. E olha a resposta. Gente, Jonas é modo filho rebelde, viu? Olha a resposta dele, gente. Tenho mesmo. Sabe aquele filho que não... Já viu gente que não abre mão do erro e quer defender o erro, mesmo vendo que está tudo errado? Pense no orgulho, pense na soberba, não volta atrás, não arreda o pé. É Jonas. Todo errado. Deus tratando, criando a situação, ele vendo prejuízo na vida, mas ele não admite que está errado. Assim somos nós. Essa é a verdade. Assim somos nós, quando Deus mexe nas nossas plantinhas, não é? As plantinhas de nossa vida que a gente rega com um caldinho do pecado todo dia, porque beneficia a gente. Quando Deus mete o dedo ali, o que é que a gente faz? A gente vira bicho. É orgulhoso, não quer admitir que está errado, não quer regredir, não quer dar ré, não quer simplesmente ficar em silêncio. Pior coisa que tem é filho respondão, minha gente. Jonas é um filho respondão, vocês estão vendo? Deus perguntou, respondeu desaforado. Nem respondeu, deu as costas. E quando responde é com desaforo. Você tem razão para ter misericórdia dessa planta? Está tão furioso por causa da planta? Olha a resposta de Jonas no versículo 9, no final. Sim, tenho. E estou furioso e eu estou ao ponto de morrer. De novo? Vamos ser sinceros, quem é pai aqui? Um fica numa conversa, fala 3 vezes que quer morrer, dá vontade de fazer o quê? Os pais brabos iam fazer o quê aqui? Ia na cozinha, pegava um facão, uma lá, tome! Não é não? Se mate que eu quero ver! Deus é paciente ou não é, gente?
Ainda bem que Deus não tem um método da gente de educação familiar, né? Mas aqui a gente sabe, né, que paciência para um filho assim é difícil, viu? O que é que Deus faz? Você tem alguma razão para estar furioso por causa dessa planta? Sim, e quer ainda morrer. Aí olha o desfecho do livro agora, gente. O Senhor disse a Jonas: você tem pena, você tem compaixão, você tem misericórdia dessa planta, Jonas. Você não podou ela, você não fez ela crescer, não plantou, não cuidou, você não fez nada aí e está tendo misericórdia. O que é que ele está dizendo? Eu estou tendo misericórdia de quem eu criei. Eu estou tendo misericórdia de quem eu podei. Eu estou tendo misericórdia de quem eu botei no braço. E não se esqueçam, esse livro é um discurso, não é palavra de Deus para os ninivitas. Isso é um testemunho de Deus para o seu povo. Então o que é que ele está dizendo em última instância aqui? Israel, vocês são esses filhos rebeldes igual a Jonas. Mas eu pacientemente estou conduzindo a história de vocês. Eu estou usando planta, verme, eu estou fazendo de tudo para vocês entenderem a minha paciência e amor diante do comportamento de vocês. O que é que Deus está dizendo? Gente, esse discurso aqui é muito maravilhoso. Porque Deus está encerrando dizendo o quê? Embora vocês sejam esses filhos rebeldes, que parece que amam mais a morte do que a vida que eu tenho a dar a vocês, eu estou aqui com muita paciência, conduzindo a história de vocês. Eu vou providenciar peixe, tempestade, planta, verme, seja lá o que for, mas vocês vão ter que, de uma vez por todas, aprender quem eu sou. Você lembra o que Jonas orou no capítulo 2? Jonas 2,8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia de Deus. Olha o que saiu da boca de Jonas. Ele estava na boca do peixe, na barriga do peixe. O que é que ele está dizendo? Quem não tem misericórdia do próximo é porque é idólatra. Não adora ao Senhor acima de todas as coisas, porque não conhece quem Ele é. O que é que Deus está dizendo para Jonas aqui? Jonas, eu criei todas as coisas. Aprenda quem eu sou. E você vai ter misericórdia no seu coração. Jonas, você não fez a planta crescer, não podou, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Sabe o que é que ele quer dizer com isso? Os ninivitas não sabem nem distinguir o que é certo e errado. Está todo mundo perdido ali, Jonas. Eu não vou ter misericórdia desse povo, não. Além disso, muitos rebanhos, até a criação está envolvida em tudo isso. Não deveria eu ter pena desta cidade? Gente, olha como termina o livro. Jonas, eu não devo ter misericórdia de quem é pecador, não? É como se fosse assim. E vocês? Porque dependendo do que você quer para o seu inimigo, é como eu vou lhe tratar. Lembra do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Deus está ensinando a Jonas o evangelho aqui. A lógica do evangelho, a lógica do perdão. Você é pecador. Você deve muito a Deus. E por isso você precisa perdoar o seu irmão. Se não perdoa, a gente não entendeu o evangelho. E nesse mesmo sentimento do povo de Deus que não sabe perdoar porque não entende o caráter de Deus, Jesus teve esse mesmo encontro com Joninhas lá na frente. Vocês lembram quando Levi, o famoso Mateus, se converteu, o publicano? Ele fez um churrasco na casa dele para falar que aceitou Jesus. Aí os fariseus chegaram lá para dizer, como é que você, o mestre de vocês, senta com tanta gente ruim e pecadora? Qual foi a resposta de Jesus para eles? Marcos 2, versículo 17 diz: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Glória a Deus, a salvação vem do Senhor. Graças a Deus que a salvação, ela vem do Senhor. E a sua misericórdia
trata e perdoa os nossos pecados. Amém? A salvação vem do Senhor e Ele, com muita paciência, trata. Por misericórdia, Ele trata pacientemente e perdoa os nossos pecados. E Deus está dando um recado para Israel. Israel, eu amo vocês. Embora vocês sejam tão pecadores, insistentes no pecados e rebeldes, eu estou agindo na história. E eu vou providenciar a salvação. No capítulo 1 a gente viu que Ele vai providenciar a nossa salvação através da disciplina, muitas vezes, para promover temor. Lembram? Ele vai mostrar dentro da barriga do peixe que essa disciplina é para nos livrar da morte. A salvação veio do Senhor. A disciplina nos leva ao temor, à obediência, que nos livra da morte. E o que é que ele está dizendo? E eu, por misericórdia, continuarei tratando o pecado na vida de vocês, porque eu perdoo esse pecado. E a salvação é para isso. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos ser sempre gratos, porque a sua salvação é acima da nossa natureza pecaminosa. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É misericórdia de Deus em nossas vidas. Então que possamos hoje pela manhã refletir sobre nossa vida. Que nós possamos hoje pela manhã fazer uma revisão sobre os eventos da nossa história. Uma revisão sobre como nós temos sido talvez rebeldes em tantas atitudes. Uma revisão para saber se a nossa vontade tem sido contrária à vontade de Deus em nossa vida. E perceber se estamos entendendo o que Deus está fazendo na nossa história. Irmãos, que possamos estar de corações abertos para o tratar de Deus em nossa vida. Deus está tratando a sua vida. Deus está tratando pacientemente a vida dessa igreja. Porque a salvação é dele. E é interesse dele que o seu povo seja tratado, disciplinado, corrigido, orientado, para promover temor, obediência, livrando a gente da morte, com muita paciência e misericórdia, nos conduzindo para a salvação. Amém? E essa salvação que vai ser trabalhada na sua vida, Deus vai lhe desafiar a levar para a vida de outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar em pé? Eu queria encerrar com essa oração e eu queria que você colocasse diante do Senhor a sua vida. Colocasse diante do Senhor tudo o que o Senhor falou nessa jornada do livro de Jonas. A salvação vem do Senhor. De que forma o Senhor tem tratado a minha vida, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu pecado? De que forma o Senhor tem agido na minha história? Revise. Coloque diante do Senhor isso agora. Coloque a sua família diante do Senhor. Então baixe sua cabeça, feche seus olhos. Agradeça a Deus pela misericórdia dele na sua vida. E peça ao Senhor que você não seja um obstáculo ao que Ele está fazendo. O que há de ruim em nós nos afasta do que há de bom em Deus. Não permita que essa lógica de Jonas atue em nossas vidas. Então, Senhor Deus, tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Nós somos esse povo, Senhor Deus, rebelde, pecador, duro de coração, que criamos pensamentos, convicções baseadas no que é errado. Pai, tem misericórdia de nós. Na verdade, a gente te agradece, Senhor Deus, por tua paciência em nossas vidas. A gente te agradece, Pai, por cada disciplina que o Senhor colocou em nossas vidas para nos livrar da morte, para promover em nós temor e obediência. Senhor Deus, nos ensina da tua misericórdia, nos ensina a ser misericordiosos igual ao Senhor. Nos livra do pecado, nos livra da morte, nos livra da idolatria, que o Senhor possa ser realmente, de fato, o único Deus em nosso coração. Nós possamos te servir, te buscar de todo o nosso coração, Pai, e receber do Senhor as bênçãos. Senhor Deus, obrigado, porque a salvação vem do Senhor. O Senhor nos ama e pacientemente nos trata em misericórdia. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Nos ajuda nessa caminhada e a aplicar todos esses ensinamentos em nossas vidas.
Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe.